Olá, boa tarde. Sou eu, Ciana Guedert, e em nome do Coletivo Marianas, dou as boas-vindas a todos e todas. Estamos iniciando o 44º Letra de Mulher, uma roda de conversa aberta ao público de todos os gêneros, cujo tema principal é a autoria de mulheres, tendo como objetivo o apoio e divulgação de seus trabalhos. Promovido pelo Coletivo Marianas, este evento começou presencialmente 44 edições atrás, no Café Babette, aqui em Curitiba. Fazemos questão de sempre reafirmar nosso agradecimento ao Tuca Daldin e sua equipe, que nos acolheram lá atrás, desde agosto de 2017. Com a restrição dos eventos presenciais que foram impostos pela pandemia do Covid-19, a nossa roda de conversa passou a ser em ambiente virtual. Estamos aqui ao vivo a partir das 17 horas e encerraremos às 18 horas. Este evento será gravado e o vídeo ficará disponível na página do Coletivo Marianas no YouTube. Antes de iniciarmos, porém, a nossa roda de conversa, vou deixar aqui algumas orientações, que repetiremos de vez em quando, por escrito aqui do ladinho na janelinha do chat. Primeiro, todos devem manter o microfone fechado para não dar interferência no som. Então, só ficará aberto o microfone da pessoa que estiver se apresentando. Se você quiser fazer perguntas ou ler poemas da autora de hoje, inscreva-se no chat. É só colocar o seu nome na caixa de texto para os comentários. Conforme os inscritos, eu vou chamando na ordem de inscrição do chat. Para palmas, nós vamos combinar as palmas dos surdos, que é abanar as mãos na vertical. Nessa 44ª edição, nós vamos falar do livro Ótios, Poemas e Interjeições. Ele é o mais recente trabalho da Priscila Prado, integrante do nosso coletivo. Ótios foi lançado em evento online no dia 22 de setembro deste ano. A Priscila Prado nasceu no Rio de Janeiro, em 1967, e atualmente mora em Curitiba. Ela é casada, mãe, advogada e mestrando em Estudos de Linguagens pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Em sua militância poética, estuda e trabalha pela literatura, tradução e outras artes, individualmente nos coletivos em que atua, sendo um deles o Coletivo Marianas, e também no coletivo Era Uma Vez, que reúne autores e ilustradores de literatura infanto-juvenil. Além do Ótios, que foi seu último livro publicado, a Priscila também tem 5 outros livros. A Qualquer Momento Agora, que foi publicado em 2005, Preguiça, Coragem e Outros Bichos, que foi publicado em 2012, No Olho do Paradoxo, de 2015, Alas, Pétalas e Labaredas, em 2016, Encontros Desconcertantes, pela editora Insight, em 2018. E o último, que foi publicado esse ano, o Ótios, pela editora Insight também, e ele está com um design primoroso, privilegiando e interagindo com cores, movimentos e inovações que contribuem com a construção poética. Ótios tem 136 páginas com poemas e interjeições, onde podemos observar poemas circulares, títulos que nem sempre estão onde se espera, partes com letras embaralhadas, e de brinde também vem um marcador de páginas em papel vegetal laranja. Vamos iniciar conversando um pouquinho com a Priscila. Pri, conte para a gente o que significa o título do seu livro e qual que foi a sua motivação para escrever o Ótios. Conte para a gente também como que foi esse processo de incubação e nascimento do Ótios. Elciana, querida, muito obrigada por sua apresentação, suas palavras, obrigada a todos que participarem, todos e todas. E já com essa primeira pergunta, a queima-roupa, de o que significa Ótios. Ótios foi um sentimento, Elciana, que me impactou, e depois, isso aconteceu lá por 2018, e depois dessa primeira vez que aconteceu isso, outras vezes aconteceu, E a gente, o ser humano precisa de palavras, para designar as coisas, porque parece que torna mais possível você viver essa experiência, você digerir um sentimento quando tem um nome, torna menos assustador, talvez, também, uma coisa mais
para caber na nossa consciência, na nossa experiência de vida. E não tinha, esse sentimento não tinha um nome, e então isso me causou uma angústia e tal, e eu acabei encontrando esse nome, Otsus, né? Que as pessoas perguntam, é o contrário de susto? Não, Elciana, é o susto ao contrário, sabe? Então ficou esse nome espelhado, mas justamente porque dá uma pista, né? Mas é o sentimento o contrário de um susto. Eu tenho certeza que já aconteceu com todo mundo. Houve situações, por exemplo, agora no lançamento, e conversando com outras amigas em outras situações, amigas que perguntaram, né, vieram questionar, mas o que significa isso e tal, né? E eu tenho certeza que já aconteceu para todo mundo, e algumas amigas acabaram traduzindo, uma amiga acabou traduzindo para mim, de uma forma que eu achei que fica fácil de entender. Ele está traduzido aqui em poesia, né? Mas ela traduziu assim, nas suas palavras, na sua experiência, ela falou, olha, eu acho que então, pelo que eu estava explicando para ela, pelo que ela leu no poema, me parece que é um sentimento como quando uma pessoa tem um membro amputado, né? Amputa a perna e mesmo assim a pessoa ainda sente aquele membro amputado como se estivesse ali. Otsus é esse sentimento relacionado a algo emocional. Aquela realidade ainda está na tua realidade emocional, mas ela já não está mais presente. Essa semana aconteceu uma coisa interessante. Desculpe, estou me estendendo aí na resposta, né, Luciana? Mas é que afinal é o título do livro e é algo que foi sintetizado nessa palavra Otsus, mas é algo que eu gostaria que as pessoas pudessem entender e identificar quando elas sentirem isso, né? Então, talvez se alguém quiser ler esse poema Otsus, ou eu mesmo posso ler depois, mas porque a pessoa pudesse identificar na sua vida, né? Ter passado ou quando passar por esse sentimento. E agora, recentemente, essa semana, também num livro de uma autora, então também trago para o nosso evento Letra de Mulher, porque também é uma autora de prosa, Marta Orriols. Eu estava lendo o livro dela, Aprender a Falar com as Plantas. E tem um trecho aqui em que ela descreve uma situação que é Otsus. Embora ela não soubesse, né, e ela não deu esse nome, ela não deu nenhum nome, ela só descreveu essa situação. Peço licença para ler para vocês. Eu tinha guardado por um momento posterior, mas já que a Luciana já iniciou com essa pergunta, né? Diz a Marta Orriols: desde que você não está, do telefone só espero ofertas para mudar de companhia e desgraças. O som de quando toca ainda me assusta a cada chamada. Sem pensar, ainda ponho a mesa para 2 nas sextas-feiras, à noite. Quando faço as palavras cruzadas, ainda procuro sua mão no sofá e te pergunto: 4 letras, lugar que a chuva cobre no mesmo nível. Ainda suspiro quando não recebo resposta. Então, esse é Otsus. E ainda me emociono. Quando a autora, aqui numa outra situação, né, eu acabei de conhecer esse livro essa semana, tem essa sensação, né? Ela põe a mesa para 2, mas o marido já não está, né? E aí ela se dá conta, isso é Otsus, tá? Aconteceu comigo em outras situações, né? Porque graças a Deus, o meu marido está aqui, inclusive assistindo a live. Excelente, Priscila. E como que foi para você esse processo todo, né, de incubação, de como que começou, como que surgiu o Otsus, né, e recentemente seu lançamento? Qual que foi o sentimento? O que você vivenciou de legal? Conte para a gente essa experiência. Luciana, como você sabe, né, a publicação de um livro
é sempre uma inauguração mesmo, né? Não dá para. É como filhos, né? Alguém já é uma metáfora antiga, mas é muito real, né? Os livros são sempre experiências únicas, cada uma, né? Como os filhos, que desde a gestação é uma experiência única, né? Então, cada um dos livros foi uma experiência única. Otsos, que agora foi o 6º livro, algumas coisas talvez a gente possa aproveitar das experiências anteriores, né? Especialmente porque a gente já tem, por exemplo, nós aqui, uma rede de amizades que estão relacionadas a essa profissão de escritora, né? Já tem a editora a quem recorrer, o pessoal do design, né? Então, já tem tanta gente a agradecer e mais pessoas se juntam, nos trazendo motivos para agradecer mais, né? Sempre tem aquela hesitação, quais serão, como será esse novo livro, quais serão os poemas que vão integrar, né? Qual será o título? E aí, no caso de Otsos, esse título se impôs, né? Alguns dos meus livros têm isso, né? De que o título ele se apresenta e ele se impõe, né? Embora eu tenha dúvida, às vezes, de que poemas vão integrar o livro, mas o título, quando ele é decidido, ele se impõe, né? Não vai dar mais para mudar. Foi o caso de Encontros Desconcertantes. Olha, acho que foi o caso de todos eles. Né? E Otsos foi esse título que, por causa de toda essa intensidade de sentimento, de novidade da palavra, tem algumas outras palavras inventadas aqui também dentro de Ossos, né? E aí a gente vai indo um pouco por intuição, um pouco num trabalho árduo de escolher quais são os poemas que vão integrar, alguns porque tem coerência na proposta, alguns porque eles surgem na vivência, surgiram na vivência desse ano de pandemia, né? E aí a decisão publica na pandemia, não publica, e achei que era necessário que cada vez mais, e nesse momento mais do que em outros talvez, a gente precisa da poesia, né? A poesia nos traz alento, nos provoca, nos desafia. Então, foi assim. E você fala da gestação também, né? Aproveito essa pergunta, Luciana, e como estamos no âmbito do Letra de Mulher, do coletivo Marianas, em que incentivamos a publicação de autoras também, né, divulgação, mas também muitas autoras já criaram coragem de publicar por estarem no coletivo, né? Então, acho interessante comentar que o processo de gestação de Otsos teve uma característica em particular, que está esse momento da edição colaborativa, né? O financiamento coletivo, a pré-venda, usando a própria internet para divulgação e para angariar os fundos necessários para a produção do projeto, né? Então, foi uma forma diferente, que está muito atual, né? Que o autor até pode, através das várias plataformas que existem para isso, pode fazer sozinho. No meu caso, eu não fiz sozinha, eu contei, felizmente, com o trabalho da editora para fazer isso também, né? Não só a edição em si, o design, mas também o design e todo o trabalho envolvido no financiamento coletivo, que é bastante trabalhoso também, né? Mas é uma dica que fica para outras autoras que estejam interessadas em formas de publicação. Essa é uma bastante atual e bastante eficaz. Bem interessante, e a gente observa mesmo que várias pessoas têm utilizado essa forma de colaboração, né, para a publicação, porque, na verdade, quem se interessa pela tua obra vai adquirir na pré-venda e estará ajudando nos gastos. Claro, todo livro não sai gratuito, né? Existe um financiamento. Então, vai ajudar no financiamento da produção desse livro. É muito legal. Bom, gente,
A partir desse momento, a gente vai começar, então, uma rodada de leitura dos poemas da Priscila. Quem deseja ler algum poema ou fazer alguma pergunta para a Priscila, pode se inscrever aqui do ladinho no chat, e eu vou abrir essa rodada lendo uns poemas da Priscila que está presente no Oxus. Chama-se A Sós. Por entre as nuvens, por entre os ossos, no fundo de cada um de nós, enfim, sol. Priscila Prado. Obrigada, Elciana. Legal. Esse poema está na camiseta, né? Esse sistema de financiamento coletivo, às vezes implica, como implicou nesse caso, na produção de alguns objetos, que a pessoa pode, além do livro, comprar alguns objetos também. E esse poema, a sós, está na camiseta, né? Legal, Elciana. Obrigada. Aqui, por ordem de inscrição, nós temos a Emily. Emily, pode fazer a leitura do seu poema. Olá, boa tarde a todas. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Eu e o Érico, então a gente vai ler um poema circular. Sim. Se chama Melodia, página 79. Melodia. O oco da flauta, a medula do osso, melodia. O oco da flauta, a medula do osso, melodia. O oco da flauta, a medula do osso, melodia. Lindos! Obrigada! Érico, meu filho mais velho, e Emily, minha nora, minha nova filha querida. Legal, obrigada. Que legal. Andréia, bem-vinda, Andréia Gavita, também vai ler uns poemas da Priscila. Página 78. Octopusse ventosas. Repugna-me o abraço untuoso, ventosas de artrópode, Octopusse aracnídea. A bondade venenosa cega para o além da dicotomia das aparências. O perigo de ser engolido pelas ventosas úmidas, imprevisíveis das pessoas boas. Obrigada, Andréia. Muito legal ouvir. Sempre repito isso, mas é verdade, né? O poema lido por outra voz é outro poema. Obrigada. Com certeza. Maísa? Maísa, está por aí? Estou. Oi. Boa tarde, queridas e queridos. Eu queria ler vários. Gosto muito da literatura da Priscila, falei isso para ela. Mas eu vou escolher alguns aí durante o nosso encontro. Esse aqui dialoga muito com o tempo nosso, eu acho, pelo menos para mim, que é encontrar pausas nessa vida tão corrida. Contemplo a chuva com uma chavena de chá. O tema do poema não é o tempo, o ócio, a chave. É o deleite líquido de chuva e chá. Obrigada, Maísa. Que legal, ó, contraponto, né? Um poema mais intenso, um chazinho depois da Octopusse Ventosas. Bem, pela ordem, nós temos agora a Ângela. Olá, tudo bem? Eu sou fã número 1 de Priscila, sou tia dela, mas ela tem um talento maravilhoso para tocar nos nossos corações, não é? Eu vou ler duas se der. Granizos e pitangas. Depois da chuva forte, gramado de miçangas. Ou granizo no gramado. Depois da chuva forte, pitangas e miçangas. A outra que eu vou ler, vou aproveitar aqui também, é o Tato Pétalas. Quanta suavidade, quisera a delicadeza delas, eu que jamais ousei tocá-las, a não ser com o olhar. Não é de seda nem algodão, menos de palavra. A presença autêntica, única, de cada único buquê. Maravilhoso. Obrigada, Ti. Ela não é coruja, não, né? Não, eu acredito em todas essas palavras, são maravilhosas. Beijo. Bom, convidamos agora a Meire.
ponteiro do relógio descrevendo o tempo. Como o compasso descreve o círculo. Um intervalo descreve um espaço. Sucessão de intervalos, enquanto há relógios. Depois, o tempo ainda, o espaço ainda, intervalos ainda, contidos e circunscrevendo cada ser. Espaço átomo, intervalo célula, fustigando-os ainda, com suas invisíveis, indefectíveis, indiscretas hastes. Meire, obrigada. A Meire leu esse que é um poema circular. Então, peço licença para vocês, peço licença, Elciana, para explicar o que é isso de poema circular. Pode ser? Claro, à vontade, Priscila. Então, o poema circular é um poema que, quando você chega ao final, volta para o começo. Então, o título é também o último verso. E pode ser que o título esteja em cima, ou pode ser que esteja no final. Acho que no caso de Hastes, que a Meire acabou de ler, não tenho certeza agora, Meire, se está por último ou se está no começo, porque, como é circular, até eu fiquei tonta. Está no final. Mas... Está no final. Oi? Está no final, Tá no né? final. Então. E aí a ideia é deveria essa, ler de começa novo? tudo de novo, começa tudo de novo. Eu deveria ler novamente, então. Ah, tá. Não, assim, poderia, mas aí é um moto perpétuo, né? Você nunca vai acabar de ler também, né? Que é por isso que a Emily e o Érico leram aquele Melodia, que também é um poema circular, e eles fizeram essa brincadeira de ir emendando e depois terminaram juntos, né? Ficou muito legal. É que eu gosto muito de tudo que tem a ver, sempre que tem escritos que tem a ver com o tempo, eles me pegam. Então eu acabo sendo fisgadinha ali e aí gostei de ler assim. As hastes te fisgaram. Obrigada, Meire. A tua leitura faz um novo poema, com certeza. Obrigada. Obrigada, Meire. Convidamos agora a Marli. Boa tarde a todos. Eu voltei de viagem na caixinha do correio, estava o livro me esperando. Aí eu falei, fala comigo. Quando eu abri, página 28. Liberdade. Arranjar uma caneta que não a comprometa. Reunir coragem de rabiscar depois, de amassar o papel sem raiva, sem vergonha. Gastar os rascunhos. Priscila Prado, que lindo. Obrigada, Marli, que legal. Obrigada, Marli. Chamamos agora a Francine. Olá. Bom, eu quero ler, mas eu vou ler só um trechinho, se você me permitir, porque eu quero ler e fazer uma pergunta. Eu fiquei muito curiosa, é muito legal quando a gente conhece a autora, né? E quando a gente já ouviu falar do livro, porque aí quando a gente lê, tem outra visão, né? Talvez se eu tivesse lido sem ter visto uma outra entrevista da Priscila, eu não ia ter captado o que eu captei. Mas é o primeiro texto que está ali no livro, né? Depois das explicações, na página 7. E é o mais comprido de todos, acho que ele tanto na forma ali estética dele, ele destoa um pouco dos outros, né? Porque normalmente os poemas da Pri são bem curtinhos, um ou outro que é maior. E esse aqui ele parece quase uma prosa ali pelo jeito que ele tá, né? Na página e pela extensão dele, né? E ele vai falando assim: lá estava o cão que já lá não estava, lá estava o cão que já lá não estava, lá estava o cão que já lá não estava. E aí ele vai indo assim até chegar lá no final, né? Quando ele fala não está lá, estava o cão que eutanásia. Cadê ela? E é bem interessante, assim, que você vai, né, entendendo, nossa, lá estava o cão que não estava, e vai se repetindo, e chega no final, né, esse final de eutanásia, e cadê ela, né, que rima ali, faz uma brincadeira com a cadela, né. Então, eu vi uma entrevista da Pri contando um pouco da história, né, da sua cachorrinha, né, Pri? E eu queria, então, que você contasse um pouco da história desse texto com essa sua história, que tem tudo a ver com o Otsus, né? Cruel, Francine, essa foi cruel. Cruel. Francine, em primeiro lugar, obrigada, né? E quero aproveitar, duas coisas vou pedir. Vou aproveitar para agradecer a Francine
e pedir para a Francine colocar no chat o link do canal da Francine, Senhora Literatura. Estamos aqui para divulgar a literatura de mulheres, e o Coletivo Marianas faz isso, Letra de Mulher faz isso, e Francine faz isso no seu canal Senhora Literatura, que está divulgando maravilhosamente bem a literatura, né? Não só de mulheres daí, e me deu a honra de me entrevistar para o seu canal. Então, por favor, divulga também aí, Francine. E também já vou pedir um favor para a Francine para divulgar o link para a compra de um livro de outra das nossas participantes do nosso coletivo Marianas, que também está fazendo essa venda. Já muitas de nós fizemos, já fizemos em livros de coletâneas também, né? E agora, a nossa amiga Dani está vendendo também o livro dela, então, por favor, quem tiver o link, ou se a Fran tiver, que acho que a Fran tem, para a gente também divulgar, e aí, nessa nossa rede de apoio, divulgação, né? Então, com isso, ganhei tempo para respirar e dizer que, sim, esse poema, na forma, Fran, ele não é original propriamente, né? Porque essa forma... Eu, na minha ignorância, não vou lembrar agora, mas tem a ver com o concretismo lá, com... Acho que a Andréia vai poder me corrigir, acho que é Eugênio Melo Castro, um poeta português que usou muito essa forma de repetição, de encher a página inteira repetindo, assim, né? E aí, no caso desse, eu lancei mão dessa forma pela intensidade, né, do sentimento. E aí me exponho e peço licença para vocês, porque sei que muitos já tiveram, né, Otsus na sua vida, e muitos já passaram por essa experiência que deu origem aí, foi o disparador para essa primeira vez, disparador mesmo, né? A primeira vez que houve esse sentimento de Otsus, e que eu comentei numa outra entrevista que a Francine acho que deve estar se referindo, que foi um dia que eu cheguei em casa, né, e tal, e falei, eu vou ali no quintal ver a Mel. E imediatamente eu me lembrei que já não está, né, já não estava. E aí foi a primeira vez de Otsus, né, o sentimento de a presença de uma realidade emocional que está emocionalmente para nós, mas que já não está, né? Mas está ainda, né? E Otsus é essa coisa que dá na gente, né? Então foi isso. E por um lado, né? Como a gente diz, por um lado explicar um poema dizem que o mata, por outro lado também traz outras dimensões que temos aí, somos poetas vivas, podemos então compartilhar essas outras dimensões, né? Esse é um deles, né, que está bem relacionado com isso, e tem outros aí no livro também, né, porque depois disso teve outros momentos aí também de Otsus. Obrigada. Eu só queria fazer um parênteses, só para deixar certinho aqui no vídeo, o nome do autor que a Pri se referiu é Ernesto de Melo e Castro. Obrigada, isso mesmo. E é interessante, Priscila, a gente observar também essa ótica do autor, né? Porque não é uma questão de interpretar o poema, é saber o que motivou o autor a escrever aquele poema. Então, foi interessante essa sua explicação. Assim, por um lado, porque o que é tão interessante, quando o leitor completa o poema com a sua leitura, isso traz dimensões que muitas vezes a gente nem imaginou, né? E aí peço licença para... Não sei se alguém acha aí para mim o poema Corrimãos. Está na ordem alfabética, fica fácil. Está na página 42, gente. Então, por exemplo, quando eu escrevi esse poema, não tinha nada a ver com o que a minha mãe, quando leu esse poema, falou, nossa, isso aqui, você estava se lembrando do seu irmão quando escorregava pelo corrimão da escada e tal. Não era nada disso, mas na leitura dela, ganhou essa outra dimensão, né? Então, eu às vezes tenho medo um pouco de, ao explicar o poema, limitar essa leitura, sendo que a leitura pode ser tão mais ampla, e né? E fica... Mas também, por outro lado, né? Tudo é possível, e as várias possibilidades
são válidas, né? Sim, porque a partir do momento que a gente publica o poema, ele deixa de ser nosso. Exato, né? Ele é do leitor. Então, o leitor ele vai ter aquela ótica dele, pode não bater com a sua. É o que despertou nele. E essa é a riqueza. Esse é o poder do poema. Ele vai despertar, de repente, uma emoção que não foi a tua emoção ao escrever o poema. Exato, isso é uma riqueza, né, Luciana? Isso, quando acontece, para mim, confirma que valeu a pena ter escrito, sabe? Né? Como a Marli falou há pouco, fala comigo, e o poema falou com ela, o que só com ela falou, né? É a leitura única de cada um, né? Eu prometi, vou ler então o Corrimãos, tá? Corrimãos. A dor de escorregar pela escada, o tombo. Vexame de escorregar pela escada, o tombo. Coragem de escorregar, voragem de escoadouro, o voo. Muito legal. Pela ordem aqui, vamos voltar então na próxima rodada. Andréia. Soldado reza próximo a Mossul. Eles também tomam água mineral, rezam, checam o celular, tiram os sapatos. É preciso inventar outros presentes. Eles também tomam água mineral em garrafinhas plásticas, em seu próprio deserto, fogo no horizonte, rezar. A testa no chão, checar o celular, tirar os coturnos, a baioneta abandonada ao lado. É preciso inventar outros presentes. E, fazendo uma intervenção, a outra página da Priscila, só um minuto. Água, meu elemento negro. Nele profundamente desloco-me. Malemolementemente. Viver me dá água na boca. Obrigada. Bom, eu vou ler um aqui, já que ela falou em água. Transborda muito em lírica e lágrima, voz, verso e lava. Minha alma líquida. É um dos poemas circulares da Priscila. Muito bom. Obrigada, Luciana. Pela ordem, agora a gente tem a Emily. Oi, pessoal. Então, na verdade, eu que solicitei aqui a palavra para comentar que também o Otsus, né, a ideia ali, ele acaba, a mãe comentou se lançava ou não, né, durante a pandemia, e se for pensar, realmente é muito oportuno, né, o lançamento durante a pandemia, porque a pandemia é um momento de muitos Otsus, né? A gente passou muito tempo, acho que muitos de nós, e aqui pelo menos eu e a Emily, a gente passou muito tempo em casa, né, por exemplo. Então era uma época que a gente, vamos dizer, pensava, agora a gente vai fazer isso. Não vai, não pode, nada pode, né? Muitas coisas não tem como fazer. E daí depois para muitas famílias também, acho que é importante a gente mencionar esse luto mesmo, né, que houve pelo falecimento, às vezes repentino, de pessoas que estavam ali, né? A gente não imaginava que não estariam mais, né? Então, acho que acabou ficando muito oportuno. É um livro que talvez represente muito esse momento. Então o poema que eu vou ler é Argumento de Autoridade. Até Hitler pintava quadros de beleza triste. Não acredite em algo só pela certeza de quem disse. Então é esse. Obrigada, Érico. Muito importante esse teu registro. Muito importante. Obrigada. Muito bem. Agora, a Meire. Sem áudio, Meire. Agora já deu, foi. Uhum. Eu vou ler um bem curtinho, mas eu gostei muito dele. Informação. Nós mastigamos tudo direitinho para vocês. Mastigamos. Nós mastigamos vocês direitinho.
Maísa. É muito bom, eu acho, esse momento da gente, porque ouvir o poema... Tá baixinho o seu áudio, Maísa. Eu acho que esses momentos são bem legais, porque a gente ouvir o poema é tão grande, ouvir o poema, ler o poema é grande, mas ouvir o poema é muito grande. E você tem outra imagem do poema quando você lê. Então, aí as meninas estão lendo, né? Vocês estão lendo, aí nossa, eu já li, mas eu estou lendo de outro jeito agora, ouvindo, né? É muito interessante isso. Que bom. Esse aqui é encomendado, o Mariano pediu para ler, né? O Álvaro, ele falou, leia esse por mim. E é claro que é quase um haikai, tá, Priscila? Que é esse pequenininho aqui. Ele é da página 79. Eu acho que você fez uma brincadeira da imagem, né? Uma coisa concreta. Então, por isso que eu estou indicando a página 79. Eu vou ler, não, mas eu confesso que esse O aqui me deu um nó. Eu fiquei assim, como que eu leio esse O aqui no meio desse melodia? E aí eu entendi que ele é bem imagético, né? Então eu vou ler aqui. O oco da flauta, a medula do osso, melodia. Pensei em melodia, pensei em melodia, mas ficou melodia. Aí depois eu acho que cada um invente o seu ritmo. Obrigada. Legal, obrigada, Maísa. Mais um poema circular. A Ângela. Olá, eu vou ler, não vou aparecer, só vou ler. Tenho medo, tenho sonho, tenho fome e sede. Morreram-me uns amigos e uns amores. O corpo dói, como a ter realizado meia dúzia dos trabalhos que eram de outrem. Silhueta de edifícios no horizonte. Tenho anseios de sabores. Creio em absurdos, borboleta contida no casulo. Tenho vícios e, por risco de ceder a eles, não sou livre. Silhueta de edifícios no horizonte. Tenho saudade, abismo, labirinto, recorrências. Há uma loucura sã e a miséria de vê-la virar veneno em mãos errantes, como as minhas. Silhueta de colinas no horizonte. Algumas de minhas memórias alimentaram-se de endro. Eu comemoro. Minha própria silhueta no horizonte. Adoro esse poema. Amei ele também. Adoro. Muito bom, Priscila. Gente, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para a Priscila? Ler mais algum poema? Eu posso ler mais um, então. Leia aí, Fran. Um que eu gosto muito também, está na página 34. E acho que tem também tudo a ver com esse momento, né, que a gente vive. Então, para mim, ele é bastante significativo. Diz assim: não adiantou queimar os livros, os bilhetes, as dedicatórias. São a prova de fogo, as memórias. Obrigada, Isso mesmo. Queria comentar do marcador de página. É bem legal, né? Caso o pessoal não conheça, aí vale a pena. Desculpe. Oi? Nossa conexão tá ruim aqui, mas eu disse que caso o pessoal não conheça a história desse poema, acho que vale a pena contar. Então conta aí, Priscila. Então, eu achei muito interessante porque provavelmente pelo comentário da Fran, ela fez uma leitura muito própria e isso é muito legal, né? Eu acho que ele é significativo de muitas formas, né? Eu mesma penso isso, mas a história que deu origem a ele é de uma pessoa muito querida da minha infância. Era uma senhora de idade e
ela era viúva, mas, na verdade, depois de muito tempo, quando eu já era adulta, ela contou a história de que ela tinha sido casada, tinha sido muito feliz no casamento, eram muito companheiros, ela e o marido, e todo final de semana o marido trazia um livro para ela de presente. Ela era bibliotecária, tá? A profissão dela era bibliotecária, ela amava os livros, inclusive ela me presenteou com uma coleção maravilhosa do Monteiro Lobato para adultos, que eu tenho até hoje, é maravilhosa. E ela contou que tinha esse casamento maravilhoso, dessa grande sintonia e tal, mas, de repente, o marido fugiu com a cunhada, né? Eles fugiram, né? E ela ficou com aquela mágoa, com aquela tristeza, e queimou no quintal todos os livros que ele havia dado, que eram milhares, né? Sei lá, enfim, dezenas ao longo de tanto tempo, toda semana. Mas, enfim, eu acho que essa história é importante e é tocante, mas me faz lembrar, e por isso acabou resultando no poema, porque me fez lembrar que, na verdade, o valor está em que todos nós somos capazes de perceber isso, né? De que a gente tem, às vezes, uma mágoa, uma dor que você quer destruir, né? Você quer que o fogo consuma aquela dor, né? Mas, na verdade, a gente vai ter que arranjar outras formas de metabolizar, porque as memórias e os sentimentos são a prova de fogo, né? Bem isso, porque às vezes ela queimou os livros, mas a mágoa ainda permaneceu, não adiantou, né? Andréia, leia pra gente. Juro que eu escolhi esse poema antes de ver a história dos livros, que os livros, para mim, sempre estão associados com as traças. As pessoas odeiam as traças, mas eu sempre digo, se tem traça no teu livro, é porque você não está abrindo os livros, é só abrir os livros que as traças saem correndo. E aí veio, né, as tracinhas. O poema da página 32. Letras. Nesta semana, as formigas estão em correição. Em diversão, procuram o alimento que os homens guardaram neste galpão. Desta vez aqui só há homens, em espécie. Mas as formigas não se intimidam. Estão escalando as pernas depois dos sapatos, as costas depois das cadeiras, e acabam por descobrir um alimento exótico nos livros depois das mãos. É circular esse também, não é, Andréia? Acho que é o exótico das letras. Daí, assim, é circular porque tem os asteriscos da Priscila. A Priscila não me engana, ela coloca um poema aqui, o outro um contraponto na outra página. Eu já te decodifiquei, Priscila. Você está fazendo os asteriscos da Priscila, eu sei que as traças e as formigas continuam, as leituras e continuam. O asterisco é uma formiguinha, né? Você é ótimo, é o olhar, né, da formiguinha. Deixa eu só fazer um comentário, gente, do marcador, né? A gente brincou com o marcador, que é um marcador transparente, a Elciana comentou no início, faz parte da grande criatividade do design do livro também, né? Que fez essa capa maravilhosa, aproveitando para agradecer, né? A editora Insight, o trabalho da Nexo Design, do Naotaki Fukushima e do Gerson Cordeiro. Aí, Andréia, olha que legal. Tem que a Andréia falar alguma coisa para aparecer no vídeo, isso, que seria né? Assim, ficou o marcador. É a ótica da Priscila, desvendada. E, então, fez parte do trabalho da editora a sugestão das letras embaralhadas, que em alguns poemas estão. Daí, claro, como o design interfere no significado, né? E eu sempre usei isso nos meus poemas, então essas letras embaralhadas tiveram que ser usadas com cautela. Eu fui decidir onde é que elas caberiam ou não, né? Tem na página, por exemplo, só na página 31,
é que temos um poema inteiramente enlaranjado, a fonte ficou em laranja e em azul, né? E o marcador de página, ele faz desaparecer. Então, só em uma página é que o poema está enlaranjado, porque é o poema Silêncio. E aí, com o marcador, ele desaparece e faz silêncio. Ou na página 44, que temos a letra embaralhada, não sei se dá para ver, mas vou mostrar aqui. E aí, o marcador desembaralha. É também um poema circular, e vou ler em homenagem ao meu avô, que está com 97 anos. Ele deu a honra de estar lendo esse livro, né? É uma honra e é melhor que qualquer prêmio, né? Ter a leitura do meu avô de 97 anos, e que ele abriu ao acaso e leu esse poema aqui. Ele foi cantor de ópera e a música é muito significativa na vida dele, e calhou de ele ler em voz alta, né? Ele disse que leu muitos mais, para minha honra, né? Mas esse que é um poema circular, que desembaralha aqui com o marcador e que está na página 44. Fogo. A música na sinfônica, quanto há na trempe, que sobre o fogão trepida, sob o influxo do fogo. Né? E assim por diante. Acho que tem mais alguém inscrito. A Marli se inscreveu. Pode nos ler um poema, Marli? Sim. Eu escolhi o Vírus do Estribilho. Agora sim. Agora entrou a... Pode ser? Pode ler, Marli. O Vírus do Estribilho. O vírus vive na casa do vizinho, no país contíguo, no continente ao lado. Há quanto tempo nos contentamos com ignorar? O vírus vive do outro lado da rua, na margem oposta, do outro lado do mar, ignorando encostas. Há quanto tempo temos sido tão hábeis em ignorar? O vírus está no meio de nós, a praga, a peste. É da distração que se alimenta, apressa, tanta dispensa. O teste, segurança falsa, notícia, escreve. A gente se contenta em ignorar. O vírus está por toda parte, há quanto tempo disfarçado de excesso e falta. O vírus invisível e silenciosamente grita, a gente se contenta em sempre ser tão hábil e ignorar. O vírus vive dentro de nós, há quanto tempo nos contentamos com ignorar. Nossa! Obrigada, Marli. Francine, leia mais um para a gente. Eu vou ler um também que achei que assim deixou muitas pulguinhas atrás da minha orelha, muitas ideias na caraminhola, coisas que a Priscila faz, né, com a gente. E tá lá na página 33. É vizinho ali das formigas da Andréia. E se chama Fronteira. Esse aqui é um poema assim que, olha, cuidado, porque vocês vão ouvir aí, vocês vão ficar com as mesmas pulgas que eu fiquei atrás da orelha. Será que são tão más as coisas mais horríveis feitas em situações extremas, quanto as pequenas maldades feitas só por fazer sem necessidade? E aí, será? Eu acho que tem algum sentido aí, né? Já fiquei com uma pulguinha aqui, vou ter que ler de novo. Emily, você ou o Eric vão ler? Sou Joe. Então vamos lá. Página 115. Hoje acabo de voltar do meu passado. Dia sim, dia não, dá-me a chance de mudar o futuro. Dói-me? Contemplo-o sem susto ou saudade, a ternura, com quem gostaria de o ter podido saborear. Pedrinhas que saltam sobre rio ligeiro e límpido, cantar oleiro. Hoje. Obrigada, Li. Esse, para mim, é cheio de alegria e de esperança.
Obrigada. Isso é interessante, né? Ele, para mim, é cheio de alegria e de esperança. Já ouvi outras pessoas que acharam, esse é pesado. Ou, por outro lado, um que eu acho pesado, quero mostrar uma coisa para vocês, gente. A orelha do livro, tá? A orelha. Porque tem um outro poema aí que tem a ver com isso, cujo título está no final, é Van Gogh, né? E eu acho pesado, já outros leitores acharam divertido. Então, isso é uma riqueza, né? Priscila. Podia ler para a gente, né, Pri? Isso que eu ia falar para você. Escolha um poema agora para você ler para a gente aí do Otsos. Olha, eu abri ao acaso, eu pensei em procurar o do Van Gogh, mas vou deixar para vocês procurarem aí, tá? Eu abri ao acaso e abri num poema da página 129, que tem a ver com Otsos, né? No sentido aí, Otsos, a palavra inventada, com palavra, com a gente como poeta, mas não só como poeta, nós como seres humanos que precisamos da palavra, que nos agarramos na palavra, né? E é um poema circular, mas o título está lá no final. Boia sobre o oceano, evoca continentes, demarca deriva, ancoradouro. Salvação? Não. Alento. Palavra. Boia sobre o oceano, evoca continentes, demarca deriva, ancoradouro. Salvação? Não. Alento. Palavra. Muito legal. A Francine indicou para a gente que o poeminha do Van Gogh está na página 73. Quem poderia ler para a gente? Pode ler, Érico, se quiser. Ele levantou a mãozinha assim. Não, eu tinha comentado antes que a nossa querida autora poderia ler esse poema. Você não quer ler, mãe, esse daqui para a gente? Na sua voz? Para a nossa orelha? Sim! Sim, que bom isso, né? A Maísa falou da questão e que o Letra de Mulher está fazendo isso, né? Está trazendo a poesia oral, que foi a primeira forma que existiu da poesia, né? A poesia começou, desde que começou a humanidade, oral, e faz muita diferença realmente, né? Esta forma de acessar, né? Então, vamos lá. Escuta para os pés, mapa do mundo. Rins para filtrar o oceano, sentidos, esperança de a vida transformar a pinceladas, de frente, para poder olhar para ela. Por isso é que ele teve que cortar a própria orelha. Van Gogh. Aí, alguns poemas têm uma pitada de humor. Eu acho ele pesado, mas ao mesmo tempo tem uma pitada de humor, né? E alguns aí tem também, porque o momento é pesado e a poesia nos desafia, mas também nos alenta com umas pitadinhas de humor. Mas é aquilo que a gente comentou, o olhar de cada um, né? Uns veem com horror, outros veem com humor. Né? Isso. E também depende do momento, né? Sim. Às vezes a gente mesmo se encanta com algo num momento, no outro momento você fala, meu Deus, como é que pôde, né? É muito do momento também, né? Maísa, leiam para a gente. Eu levantei a mão para aproveitar também, para fazer um diálogo com isso que a gente está falando da oralidade, né? Eu estava lendo um material sobre a poesia na escola, que é o nosso referencial, né? As nossas diretrizes curriculares de língua portuguesa. E uma das falas sobre o ensino de literatura está relacionado a entregar a literatura para o aluno, incentivando a ideia de sensibilização para esse ouvir. Então, é uma fala muito forte, eu gosto muito desse texto, é de 2008, esse material das diretrizes. É uma fala forte dessa leitura, desse ouvir, desse ler, né? O quanto nós, enquanto educadores, aí agora eu falo, de ler, né? Então, esse exercício de ler, ele possibilita uma identificação do aluno com a poesia e dos sons, do ritmo que é do poético.
por isso me parece tão importante. Acho que se não houver uma leitura, a poesia ela não chega tão bem como ela chegaria, né? Ou ela chega quando a gente lê, porque isso dá uma música, né? E eu acho que isso acaba incentivando muito mais, né? A gente ir para o livro poético, para o texto poético. Bom, pensando nisso, aí eu vou manter a minha vibe de pausa, de tranquilidade, e vem aqui um Primavera, né? Da página 72. Primavera. Delicioso silêncio proporciona esta cigarra. Deliciosa companhia proporciona este silêncio. Silêncio acalanto das cigarras por dentro. Obrigada. Isso mesmo, a Priscila disse que dá para ouvir as cigarras pela sonoridade do poema. Francine. Você observa, né, enquanto ela está lendo, você está visualizando um cenário das cigarras, muito legal. Legal, gente, que riqueza. Aqui, lembrando do que a Andrea falou, de que ela faz como uma formiguinha as conexões entre os poemas, né? Realmente, alguns casos é de propósito, mas a maioria é casual, sabe? E que está na leitura de cada um, né? E eu mesma descubro casualmente. Então, um que eu tinha descoberto casualmente e proponho para vocês essa conversa são curtinhos, entre o da página 46 e o da página 51. Tá? Então, diz o da 46. Céu urbano é só lua e breu. Sobre a cidade caíram todas as estrelas. E o da 51 é circular. Andarilhos. A rua brilha, ladrilhos, gente. Estrelas que se avistam lá de cima. Andarilhos. Dona Antonieta, o que a senhora gostaria de falar para a Priscila? Eu vou repetir o poema que tem tudo a ver comigo. A Priscila sabe do que se trata, do meu filho, que já não está mais aqui entre nós, tá? Que chama-se Corrimãos, porque eu lembro muito de Guaratuba, que tinha Fabiano, toda a turminha, Julie. Então eu vou ler Corrimãos. A dor de escorregar pela escada, o tombo, vexame de escorregar pela escada, o tombo, coragem de escorregar, voragem de escoadouro, o voo. Tem tudo a ver com a gente, sabe? Com as lembranças. Então, finalmente, que pena que eu não consegui entrar antes, mas agora aprendi, né? Né, Mana Ângela e Vilma? É isso. Valeu. Venha sempre prestigiar os nossos eventos, Dona Antonieta. Sua filha está sempre aqui. Tá bom. Obrigada. Então, agradecendo a leitura de todos e convidando a quem quiser conhecer mais, acessar o meu site pessoal, priscilaprado.com, e nas redes sociais também entrar em contato, Priscila Prado PP, e para adquirir o livro no site da editora. Pode ser também em particular comigo, né, nas redes sociais, ou no site da editora, Editora Insight, e vou colocar aqui no chat. Agradeço, então, a todos que também virem na sequência esse vídeo que vai ficar gravado. E, Elciana, muito obrigada. Francine, muito obrigada por ser sempre a nossa anfitriã querida. E, Elciana, muito obrigada por ser a nossa mediadora hoje, que foi, assim, muito especial. Muito obrigada. Nós que agradecemos você, Priscila. O coletivo Maria nos agradece, né, a sua presença. Hoje mudar um pouquinho a posição, hoje você foi a nossa convidada. Agradecemos também a presença de todos vocês que estiveram aqui, que fizeram suas leituras, que interagiram conosco. E esse vídeo foi gravado, ele estará disponível logo mais no canal Senhora Literatura, da Francine, e também no canal Letra de Mulher, para quem quiser assistir depois e também divulgar para os amigos. André, gostaria de falar alguma coisa? Eu estou bem quietinha hoje, só lendo, né? Cheguei correndo, porque pensei que não ia conseguir, mas consegui ler uns poemas.
Só quero agradecer a todos e todas, e é muito legal ver as pessoas lendo os poemas, porque bem como a Maísa ou alguma outra pessoa comentou, quando outra pessoa lê, é outra ótica, gente. Priscila, você é uma bruxa. Era isso que eu queria dizer. Um beijo, gente. Beijo, gente. Até o próximo Letra de Mulher, então.